Amém. Louvado seja Deus. Hoje é sábado, dia de escola bíblica. Eu agradeço a Deus todos os dias, todas as vezes que eu vejo vocês aqui e do esforço que eu sei que cada um faz para estar aqui nessa noite. Hoje também queremos agradecer a Deus, a nossa irmã Elizabeth, né? Primeiro netinho nasceu, a Bia, né? Graças a Deus teve um parto em paz, né? Graças a Deus por isso. Então Deus abençoe a família da nossa irmã, a Bia também, que vai estar se recuperando. Em breve nós iremos conhecer aí, é o herdeiro, né? É o herdeiro, né? O herdeiro dela, e vamos nos alegrar juntos em nome de Jesus. É uma alegria. Primeiro neto, já fica imaginando daqui uns dias a gente, né? Porque o tempo passa. Os meninos crescem e a gente fica com essa expectativa, né? Filho, mas não, a fábrica aqui já encerrou, mas netos depois pode vir, viu? Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa revista. Quem ainda por acaso não tem a revista, nós estamos trabalhando aqui a revista A Igreja de Cristo. Hoje é a lição de número 4. Então, a lição de número 4, que tem por título Não deixemos de congregar. Então, você que tem revista, se você não tiver, você pode entrar em contato aí com a nossa irmã Josélia, que ela vai passar para você a revista. E se você eu estou sem condições, a situação não está boa, não tem problema, você pode pegar uma revista, vai ser uma bênção na sua vida, para você poder acompanhar também conosco as nossas lições, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos. Nós iremos ler lá Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. E hoje nós estudaremos sobre a importância, né, da igreja. Por que a igreja é importante? Por que precisamos afirmar e reafirmar isso em nossos dias? Então, a gente vai estudar sobre esse tema. O título da nossa lição é Não deixemos de congregar. À medida que os irmãos encontrarem Atos capítulo 2, versículos 37 a 47, aí os irmãos vão ficando de pé e a gente vai fazer essa leitura. Atos dos Apóstolos. Quem foi que escreveu o livro de Atos, irmãos? Paulo foi? Não foi Paulo, não. Lucas. Vocês já tiveram a experiência de ler Lucas e Atos juntos? Em vez de ir para João, ler logo Atos. É uma experiência bem interessante, porque como é o mesmo autor, você percebe que um continua o que o outro livro, né, está começando. Então, Lucas e Atos, depois vocês façam essa leitura aí, para vocês perceberem todo o desenrolar do Evangelho, que aí no livro de Atos, que alguém já disse que poderia também ser Atos do Espírito Santo, o nome, porque é o Espírito Santo ali agindo na igreja, né, e manifestando seu poder no mundo. Então nós vamos ler agora Atos capítulo 2, do versículo 37 a 47. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Curve sua fronte, ore ao Senhor, peça a iluminação dele nesse momento. Meu Pai, te rogamos mais uma vez, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Alimenta, Deus, a nossa alma, nutre o nosso espírito para que possamos estar inabaláveis nesses dias e tantos ventos soprados de todos os lados. Pai, dá-nos também a instrução e desperta o nosso coração a amar a Tua igreja, Senhor. Esses dias temos visto tanta gente, Deus, a criticá-la, a abandoná-la, mas nós cremos, Senhor, que este ajuntamento é o Teu corpo e Tu és o nosso cabeça. Por isso te pedimos, Deus, nos instiga, coloca no nosso coração desejo cada vez maior, Senhor, de amar a Tua igreja, o Teu povo, os membros que o Senhor colocou no seu próprio corpo. Assim eu te peço, tenhas misericórdia de mim, abençoa a vida dos meus irmãos também, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Acompanhe com a sua revista, tá bom? A gente vai ler algumas partes aqui e nós vamos meditar. Meus irmãos, quando nós estudamos a eclesiologia, o que é a eclesiologia? A eclesiologia é o estudo da igreja, o estudo da igreja. Quando a gente estuda a igreja, duas imagens bíblicas, elas são muito notórias para a gente. Chama a nossa atenção quando a gente olha para a Bíblia e procura saber o que é a igreja. A primeira imagem que a gente vê é a imagem do corpo, né? Corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo, somos o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então, uma das que se referem à igreja e que são bastante, que é bastante didática, o que é de fato a igreja do Senhor é a imagem do corpo. Mas não só o corpo. A Bíblia também nos mostra que a igreja é de edifício. O que é uma construção. Então, tem o fundamento desse edifício e tem as sendo edificadas. A palavra de edifício à igreja. Meus irmãos, essas duas imagens, elas são bastante para que a gente entenda de fato o que é a igreja. Muitas pessoas muitas vezes dizendo o seguinte: a igreja congregacional. Essa é uma maneira convencional de se referir ao que se crê, é chamada igreja local. Mas a igreja, a parede, PJ, há um nome. A igreja que está. Então, quando a Bíblia se refere, o seu corpo não precisa ser alimentado? Precisa. Se você não tivesse alimento, você estava aqui meio grogue, precisa ser alimentado. O seu corpo precisa ser higienizado, senão você vai pegar algumas doenças, vai estar aí suscetível por falta de higiene. Não é constituído de vários membros, mão, orelhas, né, assim. Todas essas caras, elas são muito porque elas dizer, por exemplo, que você membros do corpo. Olha que coisa maravilhosa.
cabeça, e Jesus, como membro do corpo, realizar a vontade dele aqui nesse mundo. A igreja não é algo que para mim dá para viver. Esses dias eu ouvi um podcast, é um tipo onde você clica lá e, né, usar. E eu cliquei lá num que tinha lá. E aí eu ia buscar os meninos na escola. Possivelmente 3 jovens se intitulavam teólogos, estavam falando sobre desigrejar. Afirmava, eu sou um crente, mas esse negócio não dá para mim não. Para mim não. Jesus ama com toda a minha convicção a Bíblia, mas aquele igreja eu não amo não. Ele dizia, e eu refleti, interessante, né? Você casa com alguém, casa só com a cabeça. Você casa com a cabeça do seu esposo. Você casou e com o corpo. Alguém agora detalhe, ser noiva de Cristo, mas com Cristo apenas com Jesus. A gente... Então, esse igrejado, razão carnal, que refere instituídas de né? Não dá então sem ter igreja com a cabeça. Que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia fala. Como é difícil, como é que eu vou construir um edifício sem fundamento? O que é que vai acontecer? Não precisa ser um engenheiro, um expert para saber que qualquer edifício construído sem um alicerce, sem uma fundação, o que é que vai acontecer, irmão João? Vai cair. Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Então o povo acha que dá para ser edificado sem o fundamento, ou quer o fundamento e morar numa casa só que tem o fundamento, né? Se vai morar numa casa que só tem fundamento, não dá. A casa tem que ter parede, tem que ter teto. Então, irmãos, essas duas imagens aqui, elas são bastante instrutivas para a gente compreender o que é a igreja e a partir daí entender a importância que essa igreja tem para nós. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente aqui talvez não, mas os nossos netos, escutem bem o que eu estou dizendo, os nossos netos, os nossos filhos serão bombardeados por uma ideia de que dá para ser um crente sem compromisso com a igreja, que dá para ser um servo do Senhor sem o compromisso que nós temos aqui como igreja, de ajuntar-nos aqui para congregarmos, para estarmos juntos. Então, essa lição aqui é uma lição muito importante para que você saiba se posicionar. E você já se prepare seu próprio coração e prepare também o coração daqueles que Deus vai colocar sobre a sua responsabilidade, dos seus filhos, parentes, netos, seja quem for. Por quê? Porque a ideia, irmãos, que se tem aí, é essa ideia crítica à igreja, de que a igreja não serve para nada. Que a igreja é um ajuntamento de fariseus, de pessoas que vivem julgando a vida dos outros, de pessoas que... E aí começam a intitular coisas terríveis em relação à igreja. E nós precisamos voltar os nossos ouvidos e ouvir o que é que Deus diz sobre a igreja. Porque o que nos interessa é viver o que Deus tem para nos ensinar. Não é o que os homens vão achar, não. Deixar entrar, dizer tanto
igreja tem gente que é hipócrita, infelizmente tem, a gente não vai fingir isso, pessoas que, né, vivem a acusar os outros, não conseguem enxergar a trave do seu próprio olho. Detalhe, tudo isso aí tem, Jesus nunca nos omitiu isso, Jesus nunca omitiu isso da sua igreja no meio do seu povo. Judas estava lá com ele, né? O próprio Judas estava lá com ele, ele nunca omitiu que no meio dos seus seguidores haveriam pessoas assim. Mas eu não posso, ao jogar a água do bebê, né, jogar o bebê junto, eu tenho que jogar só a água junto, fora, né? Então a gente precisa fazer essa seleção para a gente poder entender o que é a igreja, como Deus trata a igreja e como nós devemos então ensinar os nossos parentes, enteados e todos aqueles que são cristãos, mas que certamente estão sendo bombardeados por essa ideia. Antes da gente prosseguir, vocês já perceberam coisas desse tipo por aí? Vocês conhecem alguém que já foi levado por essa onda de que igreja não precisa de igreja, que dá para viver uma fé em Cristo sem igreja, distante da comunidade? Vocês conhecem alguém assim? Só eu que conheço? Tem irmãos? Tem gente demais aí. Tem gente dizendo, não, dá para ser, mas não precisa desse negócio de igreja não. Então a gente vai entender um pouco mais disso, e aí hoje nós trabalharemos com 4 pontos, tá bom? Então veja aí na sua lição, diz Deus 20 controle, lei para ouvir, nos olhos, dessa está com Hebreus 20. Não, que é deixar nesses dias, esses vindo, antes que fazer com os outros, de outros, que a sede da um Senhor de Cristo precisa estar sempre eu me visito pessoas com aparecem embora, torna porque outros os outros agora lá a gente vai outro tirar tá aí mundo Senhor vê o que é o resto como isso que está sentindo a dor veja entrega espírito né como porta bíblica a Hebreus
aí começar dentro inclusive a gente vai produzir aquilo que aí e for da do reino, porque os coisas uma de para chama vai que tudo seja tudo de eu é perigo de da podem você é entende você a evangelizar. Por quê? Agora chegou, né? Por quê? O que é que acontecia? As pessoas perguntavam: por que vocês são católicos? Como quem dissesse o seguinte: mas crente não é católico, protestante não é católico, católicos somos nós. E na verdade, católico é um termo utilizado para se referir ao quê? À igreja de Deus em todos os lugares. Então, católico significa isso. E nós somos católicos. A diferença é que nós não somos católicos romanos. Nós somos católicos apostólicos. Pronto, tudo feito. Católicos apostólicos. Então, outro termo é católico, e aí você pode também expressar: olha, a igreja pela qual Jesus morreu é uma igreja católica. Por quê? Porque é uma igreja constituída de crentes de todos os lugares do mundo. Onde tiver um crente que crê em Cristo Jesus, que entregou sua vida a Jesus, esse aí foi alcançado pela salvação de Deus e faz parte da igreja universal. Então, o nosso primeiro ponto diz aí: a igreja na sua expressão universal, observe aí no ponto A, é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas, em todos os lugares, incluindo aqueles que já se encontram nos céus e aqueles que ainda serão alcançados no tempo pelo Evangelho de Cristo. Então, esses aí são chamados de igreja universal. Agora, você poderia perguntar: então, pastor, igreja, a Bíblia se refere à igreja
É sempre universal? Não. Há outra expressão da igreja. E a outra expressão da igreja é que a igreja ela é o quê? Também local. Então, na Bíblia, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar muitas vezes os apóstolos, Deus se dirigindo a igrejas em lugares específicos. Em lugares específicos. Nós encontraremos, por exemplo, a igreja de Corinto, que era uma igreja bastante problemática, a igreja em Filipos, que tem a carta lá aos Filipenses, e tem várias igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, Esmirna, Laodiceia, Éfeso, né? São igrejas universais, sim, mas também são locais. Locais por quê? Porque estão num local específico. É aqui que não há problema nenhum quando você diz, eu vou à igreja hoje. Né? Por que você diz que vai à igreja? Porque você vai para o meio do ajuntamento do povo de Deus, a igreja local, que é aqui onde nós estamos reunidos. Eu gostaria que, por favor, algum dos irmãos aí lesse Filipenses 1, versículo 1. Pode ler quem encontrou. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, né? Aqui na minha diz, com os bispos e diáconos, é isso? Olha só aí, né? Servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo. Esses santos em Cristo, quem é? A igreja. Agora essa igreja está onde? Está em Filipos, né? Ainda vejam, por favor, Atos capítulo 13, versículo 1. Alguém pode ler? Atos 13, versículo 1. Pode ler? O que é que diz? Treze, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, ou sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso e Herodes, e e Saulo. É um teste aí de trava-língua para ver se você desenrola mesmo, viu? Ô irmãos, ele se refere à igreja de Antioquia, né? Como assim a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia era uma igreja local, de um lugar específico, tá bom? Então, todas as vezes que você pensar nas expressões da igreja, faça o seguinte, ó. A igreja ela é universal, né? E dentro da igreja universal existe várias igrejinhas que são chamadas de como? Igreja na sua expressão local. Então essas igrejas aqui são igrejas, deixa eu colocar aqui, local, tá bom? Por que é importante a gente saber isso? Porque alguém pode alegar para você o seguinte: vocês vivem chamando igreja de vocês de igreja, mas igreja não é igreja local, não existe igreja local. A igreja são santos, eleitos do Senhor. Então aqui a gente vê que a igreja, ela tanto é universal como local, na sua expressão. Ok? Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta nesse primeiro ponto? Não? Foi isso que vocês leram? Estão lembrados aí que vocês leram lá quando estavam lendo em casa? Ou vocês não leram? Eu conheço pela risada, viu? Olha aí, já tem uma risadinha daqui. Vamos lá. Então, ponto 2. As atribuições da igreja só podem ser realizadas eficazmente através da comunidade. Esse ponto 2 é onde vai estar os principais argumentos que nós temos para sustentar a importância da igreja. E dentre esses argumentos, a gente está aqui citando que tem coisas que a igreja faz que só vamos cumprir como Deus quer se a gente estiver convivendo como igreja. Não tem como você fazer o que Deus quer que você faça, algumas coisas, se você não estiver ligado um com os outros.
Não adianta tu estar em casa, eu vou assistir pela internet e já sou da igreja. Não, você vai ter que estar no meio da igreja para experimentar determinadas coisas. Vocês lembram de alguma coisa que só a igreja reunida é que se pode fazer? Lembrem aí? Tem duas muito importantes. Quais são as duas coisas aí? Deixa eu botar aqui os sacramentos. Então nós temos lá os sacramentos, quais são? A ceia e o batismo. Esses dois aqui, meus irmãos, só podem ser realizados se a igreja estiver todo mundo junto. Por quê? Porque são coisas que Deus estabeleceu para ser realizadas em comunidade. Então, os sacramentos, e eu acrescentaria mais aqui o quê? Disciplina. Como é que vai exercer disciplina? Inclusive a palavra do Senhor diz lá, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor se faz presente. Ele diz isso no contexto de disciplina. Então, como é que a gente aplica a disciplina? Quando a igreja está reunida, o caso é apresentado e a igreja trata isso diante do Senhor. Agora, alguém sozinho, desvinculado de qualquer compromisso com o corpo, com a igreja, ele pode experimentar isso? Não pode. Ele não pode. Ele vai ser alguém que está caminhando paralelo à vontade de Deus, num caminho que não é o caminho que Deus estabeleceu. Então, meus irmãos, tem coisas na Bíblia, tem coisas que a Bíblia nos mostra que só é possível se nós estivermos congregando em comunidade. Além disso aqui, certo? Que não é o que nós iremos enfatizar, certo? Há também outras coisas, outras atribuições que a igreja faz e que só acontece se a igreja estiver juntas. Qual é a primeira aí? Atribuições. A primeira delas é a adoração. Não estou dizendo aqui que um crente sozinho não adora, não é isso. Mas a Bíblia, ela nos mostra que a adoração da igreja aqui na terra deve ser uma adoração que reflita o que vai acontecer eternamente. E a adoração na eternidade não vai ser cada um no seu cantinho, não. Vai ser todo mundo junto em adoração a Deus. Então, a adoração, irmãos, é um dever, e é dever da igreja cultuar a Deus, e isso só tem sentido se estivermos reunidos. Em todos os momentos da vida da igreja, quando se trata de cultuar a Deus, havemos como uma reunião presencial dos que professam a fé em Jesus. Vamos ver o que diz lá Lucas, capítulo 24, versículo 23, ou melhor, 53, Lucas 24, 53, vejam aí o que diz, por favor. Lucas 24, 53. Louvando e bendizendo a Deus, Na minha tradução diz assim, amém. Então, percebam aqui a expressão de comunhão que existia entre os irmãos louvando a Deus, os irmãos congregados adorando ao nosso Senhor. Mas outra atribuição que a igreja tem e que é importante que haja essa comunhão entre nós para que ela aconteça é o que? A edificação. A edificação. Observe aí no ponto B da sua lição, diz assim: quando a pessoa começa na fé cristã, inicia como um bebê espiritual, uma criança em Cristo. O propósito de Deus é que esse bebê espiritual cresça até a estatura de Cristo,
à estatura de homem perfeito. Para que isso aconteça, é imprescindível o uso dos dons espirituais e ministeriais que Deus, pelo Espírito Santo, distribuiu entre os membros da Igreja de Cristo. E isso só pode ser eficaz nos cultos que celebramos ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja Deus deu dons a cada um de vocês. Todos vocês têm dons, não tem essa história de eu estou na igreja, mas eu não sei qual é meu dom. Deus deu o dom a você, um dom espiritual, um dom que tem a finalidade de fazer o quê? A igreja, o corpo de Cristo amadurecer. Existe o que a gente chama de dons naturais, que é aquele talento que você já herda com ele, né? A capacidade de fazer algumas coisas. E existem os dons espirituais, que são dons que Deus dá para a edificação espiritual dos nossos irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que este crescimento, o crescimento, a edificação da igreja vai acontecer quando você e eu exercitarmos os nossos dons para que os nossos irmãos cresçam. Vou aqui usar um dom, por exemplo, né? Nós temos aqui, por exemplo, o presbítero Gesso. Ele gosta de ensinar. É um dom que Deus deu a ele, né? Na exposição da sua palavra. Ele, quando exerce esse dom, o que é que acontece? A igreja, ao ouvir o que ele tem para estar ensinando, a maneira como ele esclarece aquilo ali, o que é que vai acontecer? A igreja vai entender mais de Cristo e vai entender que precisa avançar e precisa estar mais próxima de Cristo. E como vai fazer isso? Então, a igreja vai fazer o que? Ela vai se tornando, vai amadurecendo e vai sendo edificada através do que? Do dom que Deus deu. Os dons. Então, o dom que você deu, o dom de palavra de sabedoria, o dom do que mais? Tem tantos dons que a minha cabeça já está falhando. Profecias, dom de cura e tantos dons que existem, irmãos. Tantos dons que existem, todos eles são dados com a finalidade de que a igreja seja edificada. Agora veja o que diz aí 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O que é que diz aí? Pode ler? Destaque aí, né? Quando vos ajuntais. O que é esse ajuntamento senão a igreja, irmãos, reunida? Aí ele diz, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tudo isso para quê? Veja na parte final, faça-se tudo para edificação. Edificação. Aqui eu faço uma aplicação. Você tem um dom de Deus. Mas eu não quero exercitar esse dom. Vou deixar ele sem praticar. A igreja está sendo prejudicada. O corpo está sendo prejudicado. Porque se é um dom que Deus lhe deu, espiritual, né, esse dom visa o quê? A edificação da igreja. O querer de Deus é que você fique parado? É ou não é, irmãos? Não. Eu não sei de onde é que a gente tira essas ideias, muitas vezes. Vou ficar parado porque vai ser melhor. Não vai ser melhor. Se você deixa sua mão sem trabalhar, vai ser um problema, né? Por quê? Porque você vai para se vestir, para fazer o seu asseio, vai ser complicado. Eu lembro quando Mariana quebrou o braço, irmãos, o braço dela sem poder se mover, então tudo era a gente, tinha que vestir, dar banho, levar ao banheiro. Então, quando um membro deixa de funcionar, o corpo sofre. Então, tira essa história da sua cabeça de que vai estar tudo bem se você não exercer seu dom. Aqui está claro, a igreja, na nossa comunhão, a gente precisa exercitar o que Deus nos deu para fazer. E outra coisa, saiba de uma coisa, Deus recompensará a mim e a você pelo exercício desse dom. O dom de mestre, viu, Jess, será mais rigoroso.
o juízo. Tiago diz isso, viu, Edvânia? Irmão João, o pessoal que gosta de ensinar aí, vai ser mais rigoroso. Por quê? Porque quem falou bobagem, quem ensinou que Deus não queria que ensinasse, vai sofrer ali a pena no seu galardão. Então o seu galardão vai ser menor, né? Como a gente costuma brincar, vai ser uma coroinha a menos na sua coroa, uma pedrinha a menos na sua coroa. Exatamente. A fidelidade a Deus, não tire isso da sua mente, a Deus vai aumentar seu galardão, pode ter certeza. Deus está vendo a motivação do nosso coração, dizer, minha filha, meu filho, eu vejo seu coração, o que é que você tem feito, eu vejo a dedicação, mesmo que não seja o melhor, mas é o que você está querendo fazer, e isso é o que eu quero que você faça. Então, meus irmãos, lembremos disso, nos animemos, lembrando da esperança da herança que nos está proposta, né? Porque Deus vai recompensar toda obra que a gente fizer, viu, irmã Rosa? Edificando ali aquelas crianças, né, cuidando ali delas, edificando a palavra, Deus vai nos recompensar em nome de Jesus, amém? Mas qual é a outra atribuição? A proclamação. Proclamação de quê? De quê, meus irmãos? Vocês estão tudo acanhados do Evangelho, né? Essa proclamação do Evangelho também requer o quê? Que a igreja esteja unida para fazê-lo. Não estou dizendo aqui, torno a dizer, que uma pessoa sozinha não é capaz de proclamar. Mas Deus em inúmeras passagens mostra que é importante que a igreja esteja em comunhão, que a igreja esteja reunida para fazer isso. Observe aí no ponto C. A grande comissão deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, registrada nos evangelhos sinóticos, lembrando que sinóticos aqui são os evangelhos que se parecem, né? Mateus, Marcos e Lucas e João. Não, os sinóticos só são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles têm histórias muito semelhantes ali, então chama-se sinóticos. E em Atos também dos Apóstolos, a qual essa proclamação envolve as atividades de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Cristo, de discipulá-las e de batizá-las, só pode ser realizadas plenamente através da comunidade local, o povo reunido. A igreja ela foi chamada para anunciar as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é isso que vemos lá em 1 Pedro 2,9. Por favor, alguém leia 1 Pedro 2,9? Pode observar aí na lição, viu, irmãos? 1 Pedro 2,9. Olha que coisa maravilhosa. Ele não está dizendo aqui você, ele está dizendo vós. Quem é vós aqui? A igreja. Ele diz vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para o quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja, nós temos essa função da proclamação. E aqui fica claro que a igreja unida, reunida, ela tem esse propósito, ela tem essa missão, essa atribuição de proclamação. E aí, isso sozinho? Não. Isso aqui deve ser feito juntos, unidos, uns com os outros aqui, com as nossas diferenças, né, entre um e outros, mas nos complementando, né, e assim exercendo o ministério que Deus nos deu. E ainda uma última atribuição, qual é? Aqui o escritor da revista chama de beneficência, né? O que é a beneficência? O ato de servir, né? Servir, beneficência também estão bastante próximos. Diz assim: também a atribuição da igreja local
cuidar dos santos necessitados. Esse ministério é tão importante que na vida de uma comunidade evangélica, que em Atos 6, encontramos a instituição dentro da igreja do diaconato para cuidar dele, Veja aí o que diz Atos 6, versículo 3. Atos 6, 3, por favor. Atos 6, versículo 3, o que é que diz? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Escolhei de onde? Não é lá das universidades, das faculdades, das escolas, não? Não, né? É do meio de onde? Da igreja, do povo reunido. Os diáconos são escolhidos de onde? No meio da igreja. E aqui eu abro um parênteses. Qual é o papel aqui do diácono, irmãos? Servir. E aí, bem geral, né? E o que implica esse serviço na igreja, diácono Alisson? Você é diácono, você está falando com autoridade, né? Exatamente. Servir aos irmãos, a gente chama de serviço temporal da igreja. Sabe aquela história, né? Está lá a viuvinha com a casa caindo. Quem é que tem que se preocupar primeiro com isso? Pastor? Diáconos. Está lá a irmã passando dificuldade, está com fome, está um remédio que está faltando, vai morrer, não morre, quem é que tem que cuidar disso? Mas o que é que a gente tem na prática, muitas vezes? Me permita aqui, diáconos presentes aqui, fazer essa consideração. Às vezes, o pastor é quem está fazendo isso. E eu não estou dizendo que o pastor vai ficar sem fazer nada, não me entendam mal. O pastor é fundamental para pastorear, né? Pedro vai dizer o quê? Eu vou me dedicar à palavra e à oração, e os diáconos cuidarão das necessidades temporal do órfão e das viúvas. Então, a gente tem que entender qual é o ministério. Eu vou dizer uma coisa a vocês, diáconos aqui presentes, que estão em casa também assistindo, que eu sei que tem, né? Lembrem-se que vocês vão prestar contas ao dono da seara, e o dono da seara não é o pastor. Não se enganem, não sou eu que sou dono da seara, não. Quem bota trabalhador na seara, quem é Deus. E se Ele chamou cada um de vocês para esse papel, assumam a responsabilidade, para que lá na frente vocês não venham se decepcionar e dizer, só esse pouquinho aqui está lá Deus distribuindo lá os galardões, as recompensas, e a gente se queixando que foi pouco. Pouco por quê? Porque a gente fez pouco. A gente deveria ter feito mais. Então, que Deus nos ajude, viu, meus irmãos? Então, os diáconos vinham de onde? Vinham de dentro da igreja, de dentro da igreja. Era no meio da igreja que eles eram escolhidos. Então, quais foram as atribuições? Adoração, edificação, proclamação, beneficência. Dá para fazer isso aqui sozinho? Não dá. Tem que estar no convívio da igreja, na comunhão da igreja. Alguém quer fazer uma observação nesse segundo ponto? Diga, Edvânia. Pois não? Pastores sobrecarregados. Sim, sim. Pois é. Pois é, meus irmãos. Pois é. Então, assim, se não está dando, deixa, né? É até mais honroso. É até mais honroso. Uma igreja dessa aí que tem lá oficiais que não estão cumprindo seu papel, é melhor deixar do que receber o epiteto de que está lá só pelo título. Não faz nada
e recebe o título? Como assim? Então está errado isso aí. Agora, tem muitas coisas envolvidas nisso aí, que eu não vou entrar nos detalhes aqui. Inclusive, hoje à tarde, conversava com uma pessoa que me falava, se queixava disso numa determinada igreja aí, né, que infelizmente há muitas queixas, né, igrejas que estão fazendo a coisa, trocando as mãos pelos pés, mas ninguém critica. E ninguém critica por quê? Porque é uma igreja localizada num bairro nobre, com pessoas ricas, uma igreja que tem uma grande entrada para a denominação X. Então, ninguém fala nada. E isso é lamentável, né, irmãos? Isso é um tipo de corrupção muito ruim para a igreja. Muito ruim para a igreja. Quem sustenta a igreja é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E a gente não pode levar essa mentalidade mundana para as coisas da igreja. É Deus quem sustenta. E se está errado, está errado. Essa historinha, está errado, está errado. Está certo, está certo. Né? Mas infelizmente há muitos crentes que têm esse problema. Hoje à tarde uma pessoa, eu estava dando, dia de sábado eu dou aula de 9 da manhã até 5 da tarde. Eu estava dando aula lá no Betel e uma pessoa chegou para mim, né? Uma pessoa chegou para mim falando alto, querendo botar ordem nas coisas. Ele disse, ela não me conhece não. Falando alto e eu falando bem baixinho. Mas tem que ser assim. E eu chamei, eu disse, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor é dono de uma universidade, eu não sou ninguém, mas deixa eu lhe dizer, aqui quem manda sou eu, e quem manda em todos nós é Deus, então o senhor cuide em falar baixo, porque a coisa não funciona desse jeito não. Aí depois terminou a aula, pastor, me perdoe. A gente tem que entender, meus irmãos, a gente é nivelado por Deus, né? Não é o status social da gente. O que a grande obra é que quando a gente senta nesse banco aqui, está todo mundo aqui no mesmo nível diante do Senhor. Então, a gente às vezes vê coisas como essas, né? de igrejas onde é um tipo de corrupção mesmo, né? Um tipo de corrupção mesmo, que diz, não, tem que ser assim, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho uma posição maior. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, irmãos, para nós não nos enveredar num caminho que não é o caminho que Deus quer para a gente, viu? Vamos lá, vamos finalizar agora, os finalmente. E aí a gente falou das atribuições, agora vem o quê? As bênçãos, né, meus irmãos? Quais são as bênçãos que nós experimentamos como igreja? E aí a primeira delas está aí no ponto a presença de Cristo através do Espírito Santo. Quando estamos juntos, reunidos, há uma coisa sobrenatural entre nós. Esse ajuntamento aqui, meus irmãos, não é um ajuntamento qualquer, é um ajuntamento espiritual. É por isso que eu fico muito constrangido, sabe aquele constrangimento alheio, de crente que não tem reverência quando a gente está reunido? Parece que estão, sei lá onde, no estádio de futebol. Então a gente está reunido aqui, sabe por quê? Porque esse ajuntamento não é qualquer ajuntamento, é um ajuntamento espiritual que a gente precisa tratar com reverência. Por quê? Porque a presença de Cristo está entre nós quando nós estamos juntos. Eu queria que você lesse aí comigo o que diz lá em Mateus, versículo 18, do versículo 18 ao 20, né? Então, a primeira bênção que nós vemos é o que? A presença de Cristo. Por favor, quem encontrou pode ler. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele está falando aqui no contexto de disciplina. Então, ele está dizendo, quando dois irmãos, servos do Senhor, concordam aqui, o que é que vai acontecer? Ali é a manifestação da vontade de Deus. E ele diz mais, o Senhor se faz presente quando nós estamos reunidos. Agora, como é que eu vou
demonstrar essa presença de Deus, no mínimo, irmãos, no mínimo, dando a devida reverência ao ajuntamento. E aqui eu faço uma colocação aqui na nossa igreja. Às vezes, dia de domingo, quem está aqui, o presbítero Gesso vai concordar comigo, a gente está sentado aqui na frente, e a gente olha, a gente vê todo mundo, e vez ou outra a gente encontra irmãs, não só irmãos, mas irmãs, que parece que estão sei lá onde, né? Com a cabeça encostada lá no banco, assim. E eu fico, meu Deus, onde é que a gente está? É no lugar onde a presença do Senhor está presente? A gente tem que tratar, meus irmãos, nosso ajuntamento com a devida reverência. Uma decisão tomada entre nós aqui agora, é uma decisão que tem implicações espirituais e que a gente precisa tratar com toda reverência. É por isso que a gente chama de culto solene. É um ajuntamento onde a gente vem preparado aqui para reverenciar o nosso Deus, para adorá-lo, para entregar a Ele as nossas ofertas, o nosso louvor com o nosso coração em reverência, sabendo quem somos e sabendo quem Ele é. Então, meus irmãos, a presença do Senhor é uma bênção. Para quem está em casa sozinho, como? Se isso só vai ser experimentado se estivermos juntos, se estivermos uns com os outros. Mas há ainda uma outra bênção que já falamos aqui, que é a edificação espiritual dos seus membros. Eu não vou repetir, vamos pular esse ponto aí, né? Porque já falamos, edificação. E edificação acontece quando a igreja está junta. Edificação só acontece quando a igreja está junta. Edifico, eu vou colocando um tijolinho em você. Na prática, o que isso significa? Você está lá chateado, não sei lá com a razão que você tem. Aí o irmão chega para você: minha irmã, vamos orar juntos? Ora com você. Naquele momento, teu espírito, né, passa a seguir o espírito de Cristo, não mais da carne. Você foi edificada. Você foi edificada, você foi abençoada. Você foi edificada, pastor, eu não estou entendendo o que é a palavra de Deus. Aí vem um irmão, prega, ensina e diz: agora eu consigo entender o que é isso. Edificação que está acontecendo. Meus irmãos, além disso, qual a outra bênção? A comunhão com os santos, né? Com os santos. Será que isso é bênção mesmo? É mesmo? Isso é bênção mesmo? É, grande bênção, meus irmãos. Quando existe comunhão entre nós, quando o Espírito Santo gera entre nós uma vida em comum, onde a dor do irmão não é só a dor dele, é a minha também. A alegria do irmão não é a alegria só dele, é a minha alegria. Onde você chega para o irmão e diz: irmãos, graças a Deus eu comprei aquele carro. Aí o irmão, em vez de se entristecer com você, diz: glória a Deus, meu irmão, estou feliz com você. É bênção da comunhão. Quando você diz: meus irmãos, eu estava passando um aperto, a feira lá não deu para chegar no fim do mês. Aí o irmão diz: se preocupe, não, tome uma cesta básica para você. Que é isso, meus irmãos? Frutos da comunhão. Ou então coisas mais simples, mas não menos importantes. Você chegou abatido na igreja, entristecido, desanimado. A irmã chama você: minha irmã, vamos orar, vamos conversar um pouco mais. Conversa com você, e a partir daquela oração, a partir daquele momento ali de comunhão entre vocês, você é revigorada, você é revigorado. O que é isso? Bênção da comunhão. É o que nós chamamos de meios de graça, né? A comunhão da igreja é um meio de graça, que quem está em casa sozinho, que não quer vínculo com a igreja, que está chateado com a igreja, vai perder isso, meus irmãos. Vai perder isso. A bênção de ser abençoado, me permitam a redundância, com aqueles com quem a gente convive. Meus queridos irmãos, é como diz lá o salmista no Salmo 133. O que é que diz lá o versículo 1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que bênção do Senhor. Salmo 133, versículo 1. A comunhão do Senhor é bênção, meus queridos irmãos. E aí, para a gente encerrar aqui, o ponto 4, observe na sua lição, agora é para a gente finalizar,
E nós vamos finalizar tratando, né, desse triste fenômeno chamado desigrejados. Desigrejados. O que são eles? De onde vêm? Para onde vão? Né? Vamos ver aqui o que é que o texto diz. Diz assim: infelizmente, muitos daqueles que professam a fé em Cristo perderam o prazer de viver em comunidade e preferem uma carreira solo na vida cristã. Esses amados alegam a incoerência encontrada nas comunidades locais, sua fragilidade, etc. Às vezes, são pessoas que não querem outro sobre si, são independentes mais do que a santa palavra de Deus lhes permite, não aceitam pastoreio e vivem longe da comunidade evangélica, achando que a igreja local não é uma instituição divina, né? Eu boto até aqui uma observação: é criação dos homens, da cultura. Esse grupo está crescendo no nosso país e penso que, devido à pandemia do coronavírus e às apresentações da igreja através das redes sociais, esse grupo tende a aumentar, né? Aqui é uma opinião do escritor da revista. Ele acredita que o fator do coronavírus, a pandemia que chegou, acabou jogando um balde de água naquele que já estava com a sua fé lá desfalecendo, e estes se tornaram os desigrejados, pessoas que acreditam que não precisa de igreja, porque a igreja é coisa de homem, criação de homem, é imperfeita, tem um bocado de coisa que a gente não concorda, e aí não querem participar da igreja, são chamados desigrejados. E quais são então as perdas e os problemas para esses desigrejados? Ponto B, observe aí. Primeiro deles, a perda irreparável que ele sofre. Qual é? A perda dos crentes em Cristo que optam pela carreira solo são irreparáveis. É só observar o que desenvolvemos nessa lição sobre as bênçãos oriundas da reunião presencial da igreja. Então, tudo o que nós falamos anteriormente, a presença de Cristo, a edificação, a comunhão, são perdas para essas pessoas. Perdas para essas pessoas. No dia da adversidade, irmãos, como é que elas vão encontrar a palavra de apoio se elas estão distantes da igreja? Como? No dia em que as coisas apertarem, como é que elas vão encontrar a ajuda da comunidade se elas decidiram se trancar no seu quarto e viverem sem comunhão com ninguém? Meus queridos irmãos, é uma perda irreparável para aqueles que decidiram seguir nesse curso dos desigrejados. Além disso, a maior de todas as perdas, e qual é? O agrado de Deus. Como é que você é um filho de Deus? Você acredita, crê piamente que Deus te trouxe tirou das trevas para a luz, fez de você filho dele, e você acha que está tudo bem se você está fazendo o que Deus não quer que você faça. Como é que pode? Como é que pode? O pecado ele é tão assim, irmãos, que ele cauteriza a mente dessas pessoas. É como um caso que eu já citei aqui para vocês, de alguém que disse bem assim: olha, eu não quero mais esse negócio de igreja, né? Deus me ama do jeito que eu sou. E aí essa pessoa sai de casa, abandona a família, assume um outro relacionamento e vai para uma igreja dirigir um grupo de coreografia. Simples assim. E a pessoa, sabendo que tudo isso é contrária à vontade de Deus, e diz: pastor, estou em paz. Como, meus irmãos, como pode? Você que está em casa, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está aí, porque você opta em ficar aí, não vir para a igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não quer que você fique aí sozinho. Deus quer que você conviva, participe da comunidade. E, pastor, mas eu me sinto tão bem assim. Você precisa de outra coisa, que não é só participar da igreja, é de fato nascer de novo. Porque não tem como um filho de Deus, sabendo que Deus na palavra quer que nós convivamos como igreja, se sinta em paz e bem distante da igreja. Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos livre e nos dê muita sabedoria para livrar aqueles com quem nós temos convivido e conviveremos, que vão sofrer essa pressão desse grupo que acredita que dá para viver a vida cristã distante da comunidade, distante desse convívio aqui.
Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Antes de nós lermos o relatório, obrigado, Josélia, os irmãos gostariam de fazer alguma observação, algum comentário? Amém? Calma, um de cada vez. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Entenderam direitinho? Diga, Edivânia. Pois é. Pois é, meu irmão. Pois é. Pois é, meus irmãos. E eu digo mais, Edivânia, né? Irmãos, escutem bem. Aproveitem a oportunidade que a gente tem de conviver, de estar juntos, para orar, para compartilhar nossas lutas, para tornar o fardo mais leve, irmãos. Porque todos nós temos um fardo para levar. E às vezes o nosso isolacionismo, estarmos isolados da igreja, só torna o fardo mais pesado. Então aproveita esses momentos, de repente chega mais cedo, conversa com o irmão, conversa com a irmã, faz uma oração, chorem juntos, chorem juntas também. É importante isso, irmãos, para que a gente possa avançar como igreja e experimentar essas bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Peça a Deus todos os dias: Senhor, me livre da minha independência espiritual. Peça ao Senhor, me livre, porque o que a gente precisa é ser dependente de Deus. E Deus nos abençoa na dependência dEle, no convívio com os nossos irmãos. Né? Pois é. Amém, irmão. Amém. Graças a Deus por isso, viu? Louvado seja Deus. Mais alguma colocação, meus irmãos? Não? Diga, Cláudia. Sim. Pois é verdade. É verdade. Vocês já viram menino brincando? Como é que a coisa funciona? Como menino é sincero. Menino chega um para o outro e diz assim: que coisa feia, é mentira. Não é assim que o menino fala? É mentira. Aquilo ali, irmãos, é tão importante para o crescimento saudável, social, psicológico, espiritual dos nossos filhos, que eles precisam conviver com outras crianças para ver esse confronto. E eles amadurecem e crescem a partir disso. O problema é que quando a gente cresce, a gente tem uma dificuldade de ser confrontado. Mas aí a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus, né? Então deixa eu dizer uma coisa: não tenha medo de ser confrontado por outras crianças, não, né? Porque Deus vai colocar algumas criancinhas para confrontar você e dizer: olha, isso aí não pode não, viu? Tá feio, viu? O Papai do céu não gosta disso não, não é esse o caminho que Ele quer para você não. E aí você vai dizer: mas tu sabe de nada, não sei o que. Daqui a pouco você: opa, tem razão, ele tem razão, ela tem razão. Não é assim que acontece? É assim, meus irmãos, e a gente precisa ter um espírito maleável para experimentar essa bênção. Amém? Para a gente encerrar, eu queria aqui prestar o relatório para os irmãos, e eu queria destacar o seguinte: houve um aumento da nossa última escola EBD, né, que é a escola bíblica, para aqui. Só que ainda está faltando alguns irmãos, alguns deles por motivo de força maior. Nosso diácono Joel está com a sua mãe, né? Amanda também deve estar por lá, irmã Zéza, né? Eu não sei se Denise também está por lá. E né? Foi, né? Mas aí eu queria pedir aos irmãos, que os irmãos sempre não deixem de influenciar outros irmãos. Lembra ela: minha irmã, vamos para a escola bíblica hoje? Vamos para a EB hoje? Vamos lá, chama ele, chama ela, mostre o que você tem aprendido, dê uma revistinha a ele, a ela, traga para aqui, para que a gente seja edificado, irmãos. É muito importante isso. Então, o relatório hoje ficou o seguinte: matriculados 59,
ausentes 23, presentes 36, visitantes 9, total de presentes 45 pessoas, oferta por favor. Então amanhã, culto solene às 18h30, né? E estejam todos presentes aqui para a gente poder adorar e se alegrar ao nosso Deus. Irmãos que estão em casa, Deus abençoe a vocês. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra que foi nos oferecida nesta noite, né? E procuramos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Te agradecemos pela tua presença conosco, pela tua paz, pela tua proteção e pelos teus livramentos. Pai celestial, te agradecemos também pela palavra que o Senhor enviou aos nossos corações nesta noite, através do teu servo, pastor Leonardo. Senhor, continua nos abençoando, nos ajudando e despede-nos em paz pelos nossos lares com a tua bênção, a tua paz e a tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, só um aviso, amanhã será aniversário do Departamento de Auxiliadores aqui da nossa igreja. Estará conosco a missionária Lucimar, lá da Igreja Congregacional de Lucena. Ela estará trazendo uma palavra para vocês, irmã e irmãos. Amanhã estaremos aqui celebrando com as nossas irmãs, viu? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.